Olá, eu sou Carol Flaviano e hoje eu trouxe aqui para vocês os bastidores de uma aula com uma aluna para conseguir trazer esse amor próprio para o casamento. Então vamos conferir. Então, beleza, a gente já identificou as duas principais. Agora, duas antagonistas. Então vão ser crenças que elas vão agora te ajudar. Assim, quando a gente pensa em orgulho do corpo, né? Às vezes você vai falar, nossa, mas eu tô mentindo pra mim. Mas quando você passa a olhar uma outra ótica, você pensa, poxa, olha o tanto de coisa que eu segurei a minha vida inteira, eu consegui controlar, eu consegui me dominar e o meu corpo me ajudou a aguentar. Olha como ele foi forte, olha como ele resistiu até hoje. Então, nessa forma de orgulho que você vai olhar. Então, assim, eu me orgulho do que eu consegui fazer, entendeu? Nesse sentido. A repetição. Então, todos os dias, ao dormir e acordar, e você, como você dirige, você tem aquelas paradinhas no trânsito, pega esses momentos, assim, pra olhar no espelho ali, no seu espelhinho, e falar isso pra você. Né? Às vezes você não vai conseguir na hora que dorme, mas nessa hora que você tá no carro, você consegue. O importante é você ter uma frequência. Então, você fazer isso consistentemente. Por mais que você fale, nossa, eu acho que não tá dando resultado nenhum. Não pensa assim. Vai fazendo. Aí acho que vai ser mais de manhã, ou até quando você estiver no carro, você consegue aguçar a sua imaginação, trazendo visualizações do futuro sobre essas duas crenças que a gente acabou de criar. E aí, o que acontece quando você faz isso? O seu subconsciente, ele vai resistir no começo, ele vai falar, nossa, que chatice, tá? Mas depois, ele vai começar a passar uma mensagem pro seu consciente, criar planos práticos, traz detalhes, traz cor, traz roupa, traz cheiro. Quanto mais sensações você trouxer, mais real fica. E a gente faz isso porque o nosso cérebro, ele tem uma memória sensitiva muito boa. Quando a gente pensa em perfume, né? Quando a gente vai pra um lugar e a gente tá usando um perfume, eu faço muito isso em viagem. Eu gosto de usar sempre um perfume novo. Porque aí, quando eu tô na viagem, quando eu volto, eu sempre lembro daquela viagem. É muito gostoso, assim. E aí, pra você conseguir acelerar o entendimento do seu subconsciente, você tem que diminuir o máximo que você puder a influência negativa. Quais são as portas de entrada dessa influência negativa? Primeiro, somos nós mesmos, né? Os nossos pensamentos. E para a gente conseguir diminuir essa influência negativa dos pensamentos, o que vai te ajudar é a meditação. Prestar atenção mesmo nessa consciência, ter consciência de que você está conseguindo relaxar o seu corpo. Depois que você ter essa consciência, você focar ali na sua respiração. Quando o pensamento vier e você se der conta que esse pensamento veio, assim que é como se ele estivesse passando pelo vento, sabe? Então, ele veio, ele tá aqui e você vai deixar ele ir. Não pensar em bloquear, mas pensar assim, eu vou deixar ele ir. Quando você tem esse pensamento e você não presta atenção nele, ele vai te gerar um sentimento se ele continuar ali em você. E o seu treino vai ser, o pensamento vem, você começa a perceber que ele vai gerar um sentimento, mas você vai deixar ele ir. E fazendo isso, o seu sentimento, ele vai conseguir diminuir, entendeu? Então, a sua reação de sentir aquilo vai ser menor. E como que isso vai funcionar com os pensamentos negativos no seu dia a dia? Quando o pensamento negativo vier e você se der conta, você vai conseguir agir, deixando ele embora, antes de você sentir e reagir. Entendeu? Esse é o sentido. Então, por isso que é assim que você diminui a influência desse pensamento negativo. E eu quero que você dê uma pontuação de 1 a 10, 1 sendo ruim, 10 sendo ótimo, para cada uma das coisas que eu vou te falar aqui, tá? Porque eu quero que você tenha clareza de como você estava antes e o como você vai se transformando. Para você mesmo conseguir medir a sua evolução. Porque às vezes você acha que não tá funcionando, mas quando você olha cada um desses aspectos, você fala, nossa, mas eu já melhorei pelo menos um pouquinho, tá? Então, vamos lá. Primeiro, amor próprio. Tempo pra você, de 1 a 10. Pensamentos positivos. Então, aqui é o quanto você consegue ser otimista, né? Ou ter o olhar mais positivo. Aqui, ausência de pensamentos negativos. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando você tem ausência de pensamentos negativos, é o quanto você consegue controlar todas essas portas de entrada. Então, de 1 sendo não controlo e 10 controlo super bem. Autoconhecimento. O quanto você se conhece. É sobre os seus valores. Você conhece os seus valores? Você sabe quais são e você sabe a ordem de importância deles? Se você não sabe isso, aí você também faz essa medida. Diálogo, de 1 a 10, como é que é esse diálogo? Não vale colocar menos 5, viu? Atração física. Não ri, hein? Tempo a 2. Finanças. E quando eu falo finanças, não é assim, ou vocês são muito ricos ou muito pobres, mas é o quanto vocês se relacionam com o dinheiro. Vocês dois juntos, vocês participam de alguma comunidade religiosa ou cristã juntos? De 1 a 10. E vocês juntos, vocês dois praticam, têm a prática cristã, os dois juntos? Que essas coisas, elas vão ser trabalhadas.
Vamos lá, agora a gente vai continuar na questão de aceleradores do subconsciente. Primeiro a gente falou, né, de diminuir a influência negativa, e agora a gente vai falar sobre como aumentar a influência positiva, tá? Por quê? Quando a gente faz isso, é mais um potencializador ali pro nosso subconsciente. É a mesma coisa quando a gente vai fazer uma dieta. A gente não tem só, você tem que comer isso. Não, você tem que comer isso, você tem que fazer exercício tal, você tem que tomar a fórmula tal, você tem que tomar 3 litros de água, você tem que dormir pelo menos 7 horas por noite. É um combinado. Então, tudo isso vai formar o todo. Então, agora a gente vai trazer, aumentar essa influência do pensamento positivo. É isso que a gente vai trabalhar hoje. Então, o que acontece? Quando a gente só diminui a influência do pensamento negativo, nossa mente ela fica vazia. A gente tem que fazer uma substituição, né? Do pensamento negativo pelo pensamento positivo. É como se a gente começasse a limpar as teias de aranha, assim, de dentro do nosso pensamento, sabe? Como se as teias de aranha fossem todos os pensamentos negativos e a gente começasse a dar uma limpada ali na casa. E aí, o que eu quero que você comece a exercitar? Colocar na sua mente que se você tem um problema, isso é bom. Você fala, nossa, Carol, agora ela pirou. Mas é isso mesmo. Se você tem um problema, começa a mentalizar. Eu tenho um problema, isso é bom. E isso, o que acontece quando você faz isso? Você começa a enxergar possibilidades. Você começa a enxergar e criar uma experiência de vida. Quando no meio das dificuldades você consegue achar algo bom. E aí, qual que é a pergunta que você tem que se fazer quando você tiver um problema? É você perguntar para o seu subconsciente: como eu posso tornar esse problema um benefício para mim? Se ele quisesse ter ido embora, ele já tinha ido embora. Ele não quer ir embora. Ele tá mais perdido que você, pode ter certeza. Porque você tá buscando uma solução. Nem sabe que ele tem problema. E agora, com a sua mudança de postura, é o seu espelho. A pessoa que tá convivendo com a gente, ela é o nosso espelho. Se a gente muda a nossa postura, ele muda sem a gente falar. A gente não precisa falar pra ele mudar. Esse você já ouviu falar do conceito de antifrágil. Esse é o conceito de antifrágil. Então, quando alguém te machuca, você tem 3 posturas. Ou você se paralisa. Então, se alguém te ofende, ou se alguém te critica, você desiste. A segunda postura é, se alguém te critica, se alguém te machuca, você não se abala mais. E a terceira é, se alguém te machuca, você fica muito mais forte. Esse é o conceito de antifrágil. E é isso que a gente vai começar a criar quando a gente internaliza que quando a gente tem um problema, isso é bom. Porque quando o problema vier, a gente vai ser muito mais forte. Às vezes, a gente tem aquele hábito de reclamar de tudo. Você aguçar essa sua visão mental pra perto. Então, agradecer toda vez que vier uma reclamação, um pensamento negativo seu, você substituir e procurar pertinho ali de você, na sua visão. O que tem de bom aqui que eu posso agradecer agora? Isso também ajuda a gente a mudar o nosso olhar. E aí, o que a gente vai começar a fazer com isso, né? A gente vai começar a desfrutar da nossa vida e se sentir feliz com o que a gente tem hoje. E isso é a gratidão, né? É a gente trazer sempre a gratidão ali pro nosso momento. É uma coisa que vai te ajudar muito, Você vai ver o quanto você vai se sentir melhor. Porque você vai tirar o foco das coisas que te machucam, das coisas que te prejudicam e vai trazer o sentido das coisas boas. As suas crenças te cegam. Elas estão te cegando nesse momento. Então, isso é uma coisa que... Por isso que a gente começou ali o nosso alicerce, né? Então, como se a gente tivesse uma casa velha, a gente tá destruindo essa casa velha e a gente tá limpando o terreno, entendeu? Então, o que você tá fazendo é limpando esse terreno para você conseguir construir sua casa. Então, quando você conseguir ir invertendo e revertendo essa crença, você vai conseguir trazer. É porque agora você tá bloqueada. Isso tá bloqueando o seu entendimento dentro da sua vida pessoal. O tempo e a repetição. A Bíblia, tem um capítulo lá da Bíblia que é Filipenses, né? Que Paulo que escreveu. Paulo, ele menciona a alegria 19 vezes naquele capítulo. 19 vezes. Então, o quanto que a alegria, o quanto que nós estarmos alegres com o que a gente tem hoje é importante. Demoliu a casa velha, a gente começou esse processo e agora a gente vai começar lá a fixar as nossas fundações. E aí, pra gente fixar essa fundação, a gente precisa criar um objetivo. Então, assim, a gente tirou as crenças, né? A gente tá tirando, porque é um processo, mas a gente começou com elas, a gente vai ressignificar. A gente precisa criar um objetivo. Só que a gente não consegue criar um objetivo se a gente não souber quais são os nossos valores. Um exemplo disso, uma pessoa que fez sucesso, uma pessoa de sucesso, que quando chegou lá no auge,
Ela viu que ela estava se sentindo vazia e ela se recorre às drogas, ao álcool e ela se mata. O que aconteceu ali? Ela não sabia o que ela queria. Ela criou um objetivo desalinhado com os valores dela. Entendeu? Quais são os valores que existem, quais são os valores fins e os valores meios, porque tem diferença. Às vezes você fala, um valor muito importante para minha família, mas família não é um valor fim. Então eu vou explicar a diferença. E também os valores, eles têm uma ordem. Eles têm uma hierarquia, uma importância dentro do seu eu. E são eles que fazem você ter as decisões.